Geólogo é engenheiro? Parece uma pergunta com uma resposta simples, né? Mas no Brasil, essa questão gerou, nossa, décadas de debate. Hoje, a gente vai desvendar essa história para entender por que uma resposta definitiva, que demorou para chegar, mudou a vida de milhares de profissionais. Pois é, tudo começa com essa pergunta. É uma questão que, à primeira vista, parece só um detalhe de nomenclatura. Só que ela carrega uma história bem longa de debates e, o mais importante, consequências muito reais para um monte de gente no Brasil. E veja bem, não era só uma discussão teórica de bastidores. A resposta para essa pergunta afetava diretamente a carreira, o salário e até o poder de representação de toda uma categoria profissional. Era uma incerteza que pairava no ar. Então, para a gente conseguir chegar numa resposta, o primeiro passo é voltar para o básico. A gente precisa entender o que, afinal de contas, define a engenharia. O que ela é na sua essência. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo, lá para 1920. Essa definição aqui do S.E.L. Lindsay já coloca os pilares centrais. É sobre pegar a ciência e aplicar nos materiais e nas forças da natureza, sempre de um jeito útil e seguro para as pessoas. 20 anos depois. Olha só, outra definição reforçando a mesma ideia. Fica claro que um padrão começa a surgir. Engenharia tem tudo a ver com ciência, natureza e principalmente com aplicação prática, com fazer acontecer. Agora, avançando para uma definição mais moderna da ABET, que é super reconhecida no mundo todo, e o tema central continua o mesmo. A engenharia é essa ponte que conecta a ciência e a natureza para gerar bem-estar. Ok, então como é que a engenharia geológica se encaixa nisso tudo? Bom, a definição da própria ABET deixa bem claro, né? Envolve entender os materiais da Terra, extrair recursos, gerenciar resíduos, ou seja, é exatamente a aplicação da ciência à natureza, que a gente acabou de ver em todas as definições anteriores, bate perfeitamente. Beleza, com essa base teórica bem estabelecida, vamos mudar o foco. Agora, a gente vai investigar como a legislação brasileira lidou com esse assunto ao longo do tempo. É como seguir uma trilha de pistas deixadas em leis e resoluções. E essa trilha revela uma história fascinante. Olha só que consistente. Já em 62, a lei colocou os geólogos no sistema profissional da engenharia. Em 89, foram parar explicitamente no grupo da engenharia. Em 91, foram equiparados para fazer especialização. E em 95, para o piso salarial. O padrão é claríssimo, não tem como negar. E a pista mais antiga talvez seja a mais reveladora de todas. A lei de 1962, a primeirona que regulamentou a profissão, dizia que as competências eram dadas sem prejuízo dos direitos conferidos a outros profissionais da engenharia. Presta atenção nessa palavra, outros. Ela não está aí por acaso. Ela já mostrava que lá em 62, o legislador já enxergava os geólogos dentro desse mesmo grande grupo. Só que apesar de todas essas evidências, a ambiguidade ainda aparecia em algumas discussões. E isso exigiu uma ação final, uma ação decisiva, para colocar um ponto final nesse debate de uma vez por todas. E essa ação tem nome e data. É a Lei 15.026, sancionada em 18 de novembro de 2024. Um marco para essa história. O objetivo dessa lei foi muito direto. Era acabar com o ruído, com as discussões que não levavam a lugar nenhum. Ela veio para trazer, finalmente, segurança jurídica e confirmar oficialmente algo que a história e a prática já apontavam há muito tempo. Mas tá, e na prática, o que isso realmente muda no dia a dia? Vamos dar uma olhada nas consequências tangíveis, nas mudanças imediatas que essa nova lei trouxe. A lei trouxe 4 impactos principais, bem diretos. O mais imediato, claro, foi a garantia do piso salarial da engenharia. Mas a mudança foi bem além. Ela removeu barreiras para especializações, como em engenharia de segurança do trabalho, e abriu a porta para novos benefícios fiscais importantes. E quando a gente fala em impacto fiscal, não é pouca coisa. A nova lei garante aos geólogos a inclusão naquela redução de 30% nas alíquotas do IBS e da CBS, os novos impostos da reforma tributária. Pensa só, sem essa lei, essa questão poderia virar uma briga na justiça por anos. Então, no fim das contas, é importante entender isso. A lei não foi uma grande mudança de status, mas sim uma correção de rota. Ela simplesmente alinhou a percepção legal, o papel, com uma realidade profissional que já existia e era praticada há muito, muito tempo. E para fechar, fica aqui uma citação do John Milton Cage Jr., que resume essa história toda de um jeito perfeito.
Um erro é simplesmente uma falha no ajuste imediato de um preconceito a uma realidade. E este caso foi, na essência, exatamente isso: o triunfo da realidade sobre um antigo preconceito profissional.